amor dura para sempre, porque Ele é bom, de tudo é Senhor. Seu amor dura para sempre. Louvai, cantai, e com forte mão nos libertou. Seu amor dura para sempre. Para uma nova vida Ele me chamou. Seu amor dura para sempre. Louvai, cantai, provai, cantai. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, sempre, para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, sempre. Do amanhecer até o pôr do sol, seu amor dura para sempre. Com a sua unção vamos conquistar. Seu amor dura para sempre. Louvai, cantai, louvai, cantai. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, sempre, para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, sempre. Do amanhecer até o pôr do sol, seu amor dura para sempre. Com a sua unção vamos conquistar. Seu amor dura para sempre. Louvai, cantai, louvai, cantai. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, sempre.
Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Ele me guardará. Ele me guardará. A paz do Senhor. Bem-vindos para o culto, no nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o pastor Jorge me convidou para ler uma palavra do Senhor, veio à minha mente uma palavra, mas depois, durante o louvor, veio outra. Veio, glória a Deus. E veio outra porque Deus tem com certeza um propósito para nós nesta tarde. Deus tem sempre um propósito para nós. Nós é que temos dificuldade em entender isso e descobrir isso, não é? Vou ler no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22. E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Nazaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxe-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe
que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Não é a minha incumbência pregar no sentido de expor e apelar ao Evangelho nesta tarde, mas gostaria de destacar 2 ou 3 pontos deste texto. E o primeiro ponto que me surpreendeu ao longo da vida foi que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Será que Jesus não conhecia o que iria acontecer lá no meio do mar? Será que Jesus não conhecia que eles iam enfrentar uma tremenda tempestade? Procurei entender melhor esta expressão. Jesus, nesta versão, Jesus ordenou. A ideia, o conceito é, instigou-os a entrar no barco. Disse, vão embora, vão no barco. Entrem no barco e vão-se embora. Entrem. Não disse, olha, se vocês quiserem entrar, se quiserem ter uma experiência. Não, entrem no barco. E vão para o meio do mar. Sabe que às vezes o Senhor conduz-nos a enfrentar determinadas tempestades. Não, e às vezes não são nada agradáveis de enfrentar, não é? O outro aspecto interessante é que Jesus, depois de dar esta ordem e instigá-los a entrarem no barco e enfrentarem a tempestade, ele retirou-se a orar. Por quem é que ele iria orar? Por quem é que ele estaria a orar? Seria por si, para enfrentar a tempestade? Que estamos a cogitar, porque não há aqui nenhuma revelação especial, nem eu recebi nenhuma revelação especial. Mas no meu entendimento, ele foi orar pelos seus discípulos, que iriam enfrentar a tempestade, para que eles pudessem enfrentar a tempestade, não por si, mas confiando na presença e no poder de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jesus iria operar um milagre extraordinário, que era planar sobre as ondas do mar. Planar sobre as ondas do mar, não é? Todos nós sabemos o que é um planador, não é? É um objeto que é lançado no ar e voa durante um determinado tempo até perder o equilíbrio e voltar a aterrar, não é? Jesus andou sobre as ondas do mar, glória ao nome do Senhor. Os discípulos estavam a enfrentar uma tempestade tremenda. Era o vento, eram as ondas alterosas. Eles estavam cheios de temor, cheios de medo. Eles pensaram, desta vez é que a gente vai ao fundo. Enfrentamos tempestades tremendas, não é? E às vezes eu próprio já tenho dito, vou desistir. Não vale a pena. Não é? Às vezes pequenas coisas que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos alcançar porque confiamos na nossa força, deitamos as mãos abaixo, vou desistir. Não vale a pena continuar. Mas Jesus pode não nos livrar da tempestade, mas está conosco para nos ajudar a vencer na tempestade. Jesus pode não nos livrar, mas ajuda-nos a enfrentar as ondas alterosas deste mundo, a fim de que possamos sair vitoriosos. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. Meu amigo, minha senhora, nós não estamos aqui para pregar o evangelho religioso. Estamos aqui para anunciar o evangelho que salva, que cura, que liberta, que dá tranquilidade, glória ao nome do Senhor. Jesus, este episódio da Sagrada Escritura é muito interessante, porque os discípulos estavam um bocadinho a confiar, não direi bem, a acomodar-se com um protetor extraordinário. Porque eles vinham de um episódio em que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma grande multidão, e eles pensaram, espera, agora este é que é o nosso Salvador, temos pão e peixe. É como diz outro, cama e mesa e roupa lavada, na verdade não nos precisamos de aborrecer. É às vezes o que pensam os nossos filhos quando estão quase a atingir a maioridade. Só que depois dizemos, não,
se queres cama e mesa e roupa lavada, tens que ir trabalhar. Porque isto não... Então, os discípulos estavam nesta posição, não é? Então Jesus disse, vão enfrentar a tempestade. Irmãos, é um privilégio para nós quando nós enfrentamos a tempestade. Porque é a oportunidade de nós podermos confiar em Deus e sabermos que Ele está connosco. Eu não vou continuar, vou apenas passar a outro pensamento e terminar. Quando eles estavam na maior aflição, tinham perdido a visão, tinham perdido o sentido totalmente, porque quando viram Jesus a caminhar sobre as águas, a planar sobre as águas, pensaram, é um fantasma. Quantos fantasmas não vêm à nossa vida também? Às vezes até a nossa própria sombra nos assusta. Olha, a mim já tem acontecido, não é? Às vezes entro em casa e olho lá para o fundo do corredor e é a minha sombra e eu penso que lá está lá alguém. Na tempestade sempre vemos fantasmas. Mas quando Jesus se revelou, aliás, quando eles descobriram a revelação de Jesus, eles se acalmaram. E Pedro teve a ousadia de dizer, manda-me ir sobre as águas. E foi. Andou sobre as águas até ao momento que deixou que a dúvida assaltasse o seu coração. Quando Jesus operar na sua vida, não deixe que a dúvida assalte o seu coração. Senhor a todos, nesta tarde iremos entoar o hino 210 e é o nosso desejo neste dia, aqui neste lugar, que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa revelar à nossa vida e mostrar realmente qual a melhor direção, quais as melhores decisões que nós podemos tomar para vivermos em paz, com serenidade, com tranquilidade, pois sabemos que vivemos num mundo que está passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, e sabemos que estes são os sinais que Jesus irá voltar, irá buscar a sua igreja. Então cada um de nós quer estar preparado para subir com Ele à glória. Fala, fala, Senhor, nesta hora, cadencioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó Jesus, o teu nome é eterno.
nossos Amém. corações. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos, Senhor. Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Aleluia, nós louvamos Deus, aleluia, 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 Tu és o Senhor, aleluia. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste
aleluia, aleluia. Na nossa vida, Pai, na nossa família, Tu irás fazer coisas grandes. Neste lugar, Tu irás fazer coisas grandes. Deus, na vida de cada um de nós, Tu irás fazer coisas grandes. Deus, na saúde, Senhor, Tu irás fazer coisas grandes. Confiamos no Senhor, aleluia. Ninguém é como Ele, aleluia. Ele tem todo o poder, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia. Confiamos no Senhor, aleluia, aleluia. Confiamos em Ti, Deus, aleluia. Não há como Tu. Ninguém mais toca em meu ser como Tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu. Como um rio a Tua graça flui. A cura está em Tuas mãos. Aleluia. Seguro em Teus braços o aflito está. Não há como Tu. Não há, Senhor. Não há como Tu. Ninguém mais toca em meu ser como Tu. Aleluia. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu, não. Como um rio a Tua graça flui. A cura está em Tuas mãos. Segura em Teus braços o aflito está. Não há como Tu. Aleluia. Não há como Tu. Não há, Senhor. Ninguém mais toca em meu ser como Tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu. Aleluia. Meditar sobre Jesus. A semana passada vimos que Ele é a palavra viva, amém? E hoje queremos conhecer um bocadinho mais desta pessoa maravilhosa, amém? É uma pessoa que tem começado uma obra na nossa vida, uma obra maravilhosa. Ele para nós é Deus. Queria convidar-vos a abrir no capítulo 2 do Evangelho de São João,
e ler estes bem conhecidos primeiros 11 versículos. Evangelho de São João, vamos abrir, capítulo 2, e vamos ler Jesus Cristo visitando, estando, participando numa festa, mas um casamento, né? Este é um lugar onde ele fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Amém? Glória a Deus. Então, João, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1, em diante diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, aos criados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, João, ele procura mostrar, na verdade, Jesus Cristo como a pessoa divina. Amém? E ele procurou, na verdade, apresentar a forma, na verdade, que Jesus Cristo ele veio como o Verbo divino, como o Criador de todas as coisas, que no princípio era o Verbo era Deus, diz lá no capítulo 1, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois ele fala a revelação desse Verbo, ele manifesta que esse Verbo, essa palavra que criou todas as coisas, amém, é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que veio até nós, e ele declara: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, amém? A mesma glória que Deus Pai tem, amém? A mesma glória que João viu, e João viu, porque ele esteve no monte chamado Monte Tabor, ou Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, e eles viram, na verdade, um bocadinho um deslumbre da glória do Senhor, amém? Um deslumbre, na verdade, da glória que Jesus tinha com o Pai ali no céu, mas ele deixou essa glória e veio até nós e nasceu como homem, na verdade, lá naquele lugar tão humilde, lá em Belém, né? Jesus nasceu num lugar, então, um lugar onde se guarda os animais, uma estrebaria, um lugar, na verdade, porque diz que não havia lugar para ele na estalagem, mas Jesus veio até nós, amém? E ele se dispôs a vir até nós, e nesta tarde, na verdade, eu queria falar um bocadinho de Jesus Cristo. Evidentemente, ele é 100% Deus, porque ele é o Emmanuel, que significa Deus conosco, mas ao mesmo tempo ele é 100% também homem, amém? Ele é 100% Deus e 100% homem, amém? E no capítulo 2, o João, ele apresenta-nos 2 episódios da vida de Jesus. O primeiro é este que nós estamos a falar, e é sobre este episódio, deixamos a purificação do templo para outra altura, em que ele vai ao templo e ele, na verdade, vê toda aquela desorganização, todo aquele comércio, todo aquele interesse, na verdade, estava lá os cambistas fazendo, na verdade, a troca, o câmbio das moedas, porque as ofertas teriam que ser só na moeda local, mas Jesus expulsou os cambistas, os vendedores de animais para os sacrifícios. A casa do meu pai será chamada casa de oração, amém? Não é um lugar de comércio, mas é um lugar de oração, é um lugar para buscar a Deus, amém? Por isso o lugar onde nós estamos aqui, nesta tarde, chama-se
casa de oração. E o profeta Isaías, na verdade, ele proferiu da parte do Senhor esta grande verdade. Diz que a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todos os povos, tribos, línguas, etnias, todos estão no coração de Deus. Não há mais gente de primeira nem de segunda, porque Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para dar a vida dele por todos nós, para que nós possamos ter vida eterna. Amém? Hoje eu queria falar um bocadinho, na verdade, e revelar Jesus Cristo como um homem. Amém? Como homem, diz que ele foi convidado, diz o versículo 1, diz que fez-se uma festa de casamento e ao terceiro dia diz que estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a festa. Amém? Jesus, ele é apresentado aqui não simplesmente como uma pessoa ligada às atividades espirituais ou religiosas, mas encontramos Jesus nos eventos sociais, nos eventos da vida. Amém? Como qualquer um de nós. Amém? Jesus, como homem, ele foi convidado, não sabemos quem é que casou, a Bíblia não diz o nome do casal, possivelmente podiam ser parentes, né? Podiam ser parentes, porque Maria estava ali muito envolvida em todos os cantos da casa, vês que há alguém bem da casa, porque ela se movia ali nos bastidores com muita facilidade. Se fosse um convidado, na verdade, de alguém assim um pouco distante, não teria essa liberdade de todo aquele movimento que Maria, a mãe de Jesus, ele tinha naquele lugar. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus predispôs-se a participar nos eventos sociais também dos familiares, dos vizinhos, das pessoas que estão à nossa volta. Amém? E de alguma forma, isto para nós também é um testemunho, sentido. Alguém um dia disse, isto marcou-me completamente. Diz que o sal só é útil fora do saleiro. Sabe? O sal só é útil fora do saleiro. Amém? Irmãos, e também foi o próprio Jesus quem disse, amém? Aliás, ele diz que nós somos o sal da terra, amém? Mas ele disse que, como luz, diz que vocês são a luz do mundo, só somos luz porque ele pôs a luz dele em nós, amém? Mas ele diz que não se esconde uma luz debaixo do alqueire nem debaixo da cama, mas põe-se num lugar bem alto para que possa iluminar todos aqueles que estão na casa, amém? Então Jesus, ele participou neste evento, amém? Era um evento que geralmente durava uma semana e ele ali esteve, certamente, não sabemos quanto tempo ele ali esteve, se esteve 1, se esteve 2, se esteve 3 dias, 4, 5 ou 7 dias da festa, como era costume. A verdade é esta, irmãos, é que Jesus, ele quer participar nos eventos da nossa vida cotidiana. Ele não somente quer participar na nossa vida quando nós entramos daquela porta para dentro e estamos aqui cantando cânticos para Ele, mas quando nós saímos desta porta para fora, Ele quer fazer parte da nossa vida. Amém? Quando nós, no nosso dia a dia, estamos no nosso trabalho, Ele quer estar lá, amém? De forma ativa. Quando nós participamos em alguma viagem, quando nós participamos em alguma festa, lembra-te, Jesus quer estar lá contigo. Amém? E se nós temos noção que Jesus está lá connosco, qual é a nossa forma de agir? Deve ser de forma que possa agradar o Senhor, ou não é? Amém? De forma que Ele não fique escandalizado, de forma que Ele não fique triste connosco. Amém? Glória a Deus. Então, eu posso dizer aqui nesta tarde que Jesus não é apenas para o domingo. Jesus deve estar na nossa vida 7 dias por semana. Amém? Todos os dias, porque Ele diz que Ele é o Senhor de todos os dias. Amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então Ele quer participar e deseja participar e nós devemos convidá-lo a fazer parte da nossa vivência e do nosso cotidiano. Amém? Muitas vezes as coisas correm profundamente mal na nossa vida e às vezes culpamos a Deus por algumas coisas que correm mal. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz-nos claramente que aquilo que o homem semeia, isso vai colher. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos
escolhas, nós tomamos decisões sem consultar Jesus. Simplesmente pensamos, olha, isto vai dar certo, nem paramos para pensar, nem para refletir muitas vezes, não buscamos a direção de Deus e simplesmente avançamos, às vezes às cegas, e quando as coisas se dão mal, culpamos a Deus. Será que Ele tem culpa? Não, Ele não tem culpa das escolhas que nós fazemos, muitas vezes, sem buscar a direção de Deus. Amém? Então, para que nós possamos errar menos, falhar menos, porque ainda temos que nos lembrar que ainda somos falhos, amém? Perfeito foi Ele e será sempre Ele. Nós aqui ainda estamos sujeitos a escolhas erradas, a falhas e situações assim, mas iremos escolher menos errado, falhar menos, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós convidarmos a Ele fazer parte do nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que, Paulo, ele diz que nós somos dele, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, eu vou citar parte destes versículos. Ele diz, não sabeis que vocês não sabem que o vosso corpo, a vossa vida, o que é isso que ele quer dizer? Né? É templo de Deus, é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, né? Que é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. E é verdade, Jesus nos comprou. Ele pagou com a sua própria vida na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para nos resgatar. Amém? Então ele diz, então porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nós somos verdadeiramente dele. Amém? Então ele tem o direito, amém? E acesso, deve ter, né? A tudo na nossa vida. Claro que ele não força essa entrada. Deus deu-nos o chamado livre-arbítrio, livre capacidade de escolha. Nós podemos escolher o certo e o errado. Nós temos liberdade. Agora tens que fazer assim. Não. O Senhor ensina-nos quais são os princípios para uma vida abençoada. Ainda que alguns, por vezes, alguns princípios às vezes parecem um bocadinho difíceis de pôr em prática. Mas sabe uma coisa? João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Amém? Sabe porquê? Porque com a sua ajuda nós vamos conseguir pôr em prática aquilo que Ele pede de cada um de nós. Amém? E tudo aquilo que Ele pede de nós é sempre para o nosso bem. Nós, como pais e mães que aqui estão nesta tarde, muitas vezes os nossos filhos ficam um pouco indignados e chateados quando dizem, mas isso não é possível, isso não... mas porquê isto? Algumas diretrizes que nós damos para o bem-estar deles, para o melhor, né? Para que eles possam progredir melhor na vida dele, e às vezes acham que a gente estamos a ser um desmancha prazeres. Não. Bom, todos nós já somos filhos e já passamos por isso também. Da mesma forma, Deus, quando nos dá algumas diretrizes, olha, faz assim, não faças assado, né? Nunca é para o nosso mal, é para sempre para o nosso bem. Amém? E nós devemos aceitar o seu convite. Amém? O seu conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o desafio de Deus que faz para cada um de nós nesta tarde é que Jesus, o Senhor possa ter acesso a todas as áreas da nossa vida. Amém? Irmãos, que não haja nada na nossa vida que Ele não tenha acesso. Aliás, Ele sabe todas as coisas. Agora, Ele não entra em algumas áreas... Amém? Porque nós não o convidamos ou porque nós simplesmente rejeitamos a sua presença nessas áreas da nossa vida. Né? Para alguns aqui nesta tarde, Jesus ainda está fora. E há uma palavra lá em Apocalipse 3:20 que mostra-nos isso. E até eram pessoas religiosas. Diz que estavam uma igreja, pessoas que estavam até cantando para ele e lendo a Bíblia. E diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Né? Às vezes até podemos ter uma vida religiosa, uma vida que vivemos para Jesus à nossa maneira, né? À nossa maneira de... Porque, é assim, Deus é amor, é ou não é? Amém. Mas às vezes nós facilitamos nesse amor. Sabe, nós como pais, né, amamos os nossos filhos, é ou não é? A correção faz parte do amor ao nosso filho. Não é o espancamento, não estou a falar nada disso. Nem nada disso. Correção é amor, repreensão, corrigir, voltar para o caminho, pôr as coisas certas. Amém? Deus ama-nos. Amém? E nós só que às vezes dilatamos muito e não aceitamos a correção. Mas a correção faz parte do amor de Deus para nós. Amém?
E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Amém? E eu acredito que nesta tarde há aqui pessoas que precisam abrir a porta do seu coração, da sua vida, para que Jesus entre nessas áreas que estão reservadas só para si e que ele não tem tido acesso. E às vezes, porque ele não tem tido acesso a essas áreas da nossa vida, nós temos batido com a cabeça. Olha, não interessa onde é que a gente bateu. Mas às vezes temos dado com cada cabeçada, com cada situação da nossa vida, simplesmente porque não quisemos ouvir, não quisemos. Não, Deus não tem nada a ver com esta parte, eu é que sei o que é melhor para mim. Não, deixe Ele entrar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Amém? O meu desafio é que nesta tarde possas entregar todas as áreas da tua vida ao Senhor. Amém? Aleluia. É verdade que nós, como seres humanos, por um lado, queremos a solução para o problema, só que, na realidade, parte da solução está em nós, de dar acesso a Deus a essas áreas ou não. Amém? Quando Jesus disse, tirai a pedra, né? Quando Lázaro estava lá naquela situação, estava morto, já cheirava mal, porque há 4 dias, eles dirigiram-se ao túmulo e estava tapado com uma pedra. E nós vimos, e esta tarde já ouvimos falar que Jesus, na verdade, sobre o mar da Galileia, e cantamos sobre esse assunto, e como ele acalmou as tempestades, tudo isso, bastou uma palavra do Senhor, tudo aconteceu. Ele podia ou não podia dizer pedra, sai daí, ou mover a pedra simplesmente com um sopro? Podia, perfeitamente. Mas ele disse, tirai a pedra, né? Então tirar a pedra é uma coisa que os homens, talvez sozinhos não, mas com a ajuda de alguns, juntando, e conseguiram tirar a pedra, mas dar a vida ao morto só Ele pode dar. Há coisas da nossa vida que Ele quer fazer um milagre, quer trazer vida, mas nós precisamos tirar a pedra, abrir a porta. E aquela pedra era uma porta, né? Era uma porta para um lugar onde havia corrupção, onde havia tristeza, um corpo que estava em decomposição. Mas ele disse, Lázaro, sai para fora. E a voz de Jesus, amém? A morte vai embora e a vida vem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, sempre que Jesus ele é convidado a entrar numa casa, numa vida, amém? Jesus, ele sempre se prontifica a ir. Foi o que aconteceu. Amém? Ele foi convidado para aquela festa. Ele foi. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós convidamos Jesus à nossa vida, Ele virá à nossa vida. Vamos ler mais um bocadinho, voltando a João, capítulo 2, versículo 3. Diz no versículo 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo. Amém? Diz no versículo 3 que houve um problema. Amém? Faltou o vinho. Amém? Isto parece, a partida não soa assim muito bem, não é? Faltar vinho, né? Então, em alguns meios culturais, isto é mesmo muito problemático, né? Faltar vinho, né? Mas para os judeus era algo bastante embaraçoso, né? Era uma questão de honra. Amém? Era uma questão de honra. Alguém que organizava uma festa, a família organizou a festa, os convidados chegaram, amém? E agora falta o vinho, e faltar alguma coisa era um sinal de fraqueza. Alguém que... Olha, a família da noiva. Então este rapaz, né? Este rapaz agora vai casar com a nossa princesa, e assim desleixado, assim, não tem cabecinha para organizar as coisas, né? Como é que vai ser da nossa princesa? O que é que vai ser da nossa filha? O que é que vai ser da nossa menina, não é? Começa logo mal, começa mal, né?
Claro, estamos falando do ponto de vista cultural, isto era altamente embaraçoso. Claro que o vinho estava a faltar, os convidados nem deram por ela, os criados é que estavam preocupados, e foi ali alguma coisa que estava, um problema que eles tentaram abafar até ao fim, e a verdade é que nunca descobriram que houve esse problema. Amém? Se não fosse o relato de João, ainda hoje os familiares, né, os familiares lá da noiva e do noivo não sabiam que tinha havido aquele problema. Amém? Mas a verdade é que havia ali um problema, era uma coisa que estava a acontecer na vida daquela família, alguma coisa embaraçosa, alguma coisa que estava em segredo, poucas pessoas sabiam, mas é uma coisa da verdade que estava prejudicando, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, trazendo tristeza, né? E quem sabe aqui nesta tarde temos aqui alguém que está passando por algum drama interior que só você ou outra pessoa sabe e conhece, mas está trazendo alguma angústia ao seu coração, está trazendo alguma preocupação, como é que vai ser, se isto vem-se a saber. Olha, eu vou dizer uma coisa. A verdade é que a vida, ela sempre, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por alguma dificuldade, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse, no mundo tereis aflições. Todos nós teremos momentos de desafios, momentos de angústia, momentos no nosso privado, e às vezes um pouco público, mas muito em particular, muito em privado, maior parte dos que aqui estão passando por 1 ou 2 ou 3 problemas. Essa é a verdade. Amém? No mundo nós teremos aflições, Jesus avisou, apesar de Ele ser o príncipe da paz, na verdade, e Ele diz-nos, em João 16, 33, Ele promete estar conosco no meio dessa tribulação, no meio dessa tempestade. Digo isto para que a mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham ânimo. Amém? Porque eu venci o mundo. Como é que nós podemos encontrar ânimo no meio das aflições? Como é que nós podemos encontrar paz no meio das aflições? Sabe como é que é? É convidando Jesus a entrar na nossa vida, na nossa casa. Tira a pedra, abre a porta do teu coração para o Senhor. Amém? É importante nós lembrarmos que o Senhor, Ele se preocupa com as nossas necessidades. Amém? É interessante eu pensar no ensino de Maria. Amém? Quando surgiu esta dificuldade, Maria deu um conselho, exatamente um conselho muito importante que todos nós devemos pôr em prática nas nossas vidas. Amém? Não encontramos muitos ensinos na Bíblia. Na Bíblia não tem ensinos dados por Maria. Este é um dos maiores ensinos que nós encontramos na Bíblia. No versículo 5, Maria, que nós respeitamos, não adoramos, mas honramos esta mulher santa de Deus pelo seu testemunho, por ser mãe de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Nós honramos, foi agraciada pelo Senhor. Ela disse, fazei tudo quanto Ele vos disser. Amém? Dois passos importantes que Maria ela nos ensina. Façam tudo o que Ele vos disser. Primeiro, vejam a importância de nos aproximarmos de Jesus. Amém? Façam tudo o que Ele vos disser. Porque como é que nós podemos fazer tudo o que Ele nos disser? Primeiro temos que nos chegar a Ele. Precisamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. E em terceiro, temos que pôr em prática aquilo que Ele nos ensina. Amém? Então, o que é que ela disse? O que é que ela nos ensinou? Primeiro disse, vão até Jesus. Ouçam o que Ele tem para vos dizer. Depois, ponham em prática aquilo que Ele vos ensina. Amém? Irmãos, é importante que nós possamos fazer isso, irmãos. Amém? Paulo escreveu aos Filipenses, e às vezes, como eu estava referindo há pouco, todos nós temos ansiedades, problemas, algumas dificuldades, e às vezes esquecemos que temos um Deus grande e poderoso, né? Lá em Filipenses 4, 6 diz, não estejam inquietos. Oi, irmãos?
A inquietude faz parte da nossa natureza humana. É ou não é? Faz parte, né? Mas o Senhor quer que nós possamos dominar a nossa inquietação. Então, Filipenses 4:6, o apóstolo São Paulo diz, não estejais inquietos por coisa nenhuma, ou alguma. Antes, o que é que vocês têm que fazer? Olha, peçam a Deus. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com oração, com súplicas e com ações de graças. E vai acontecer, quando nós entregamos a Deus, falamos para Ele aquilo que nos está inquietando, aquilo que nos está preocupando, quando nós pedimos, na verdade, veja, Ele irá fazer alguma coisa. Diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós entregamos para Ele, aliás, o Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega, lança sobre Ele o teu fardo, a tua ansiedade, a tua preocupação. Pedro ensina-nos lá na sua epístola, capítulo 5, diz, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu sei que nesta tarde aqui pessoas estão lutando com ansiedade, com preocupação. Nesta tarde o Senhor te diz, vai ao Senhor. Amém? Vem a mim. Olha, aquela grande expressão de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Vão a Jesus, entreguem o vosso fardo ao Senhor, digam a Ele o que é que vos está trazendo ansiedade. E agora depois para um pouco e ouve aquilo que Ele quer falar. Porque o nosso Senhor, Ele fala. Há duas maneiras de Ele falar. Amém? Ele pode até falar pela natureza, mas essencialmente Ele fala pela sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E sempre que nós abrimos a Bíblia e pedimos a Deus que fale connosco, eu acredito que Deus irá falar connosco. Claro, podemos ler a Bíblia e devemos lê-la sistematicamente, mas acredito que Deus muitas vezes fala de forma aleatória pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. Amém? Muitas vezes Deus usa a voz de um pregador, usa a voz de alguém que tem comunhão com Ele. Pode ser uma pessoa amiga, uma pessoa que é crente, uma pessoa que tem relacionamento com Jesus. E Deus irá falar, Deus irá usar, irmãos, porque Ele ainda hoje continua a falar. Amém? E Ele diz, Maria ensinou, vão até Jesus, ouçam o que Ele tem para dizer e façam o que Ele vos diz. O que é que eles fizeram? Né? Jesus, Ele mandou, Ele deu ordem. Amém? Ele deu ordem. Vamos ver aqui, verso 7. Jesus disse, enchei de água essas talhas. E encheram aquelas talhas até cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre de sal. E levaram. Vejam que eles colocaram a água naquelas talhas, eles próprios não experimentaram, não beberam daquela água, né? Mas quando eles tiraram a água daquela talha, já não era água, amém? Mas eles podiam dizer assim, olha, pode ser só que a cor assim um bocadinho diferente, né? Mas eles em fé, em obediência, levaram a água ao mestre de cerimónias e ele provou. Este vinho é vintage. Isto é aguardado aqui há muito tempo. Este é um vinho de qualidade. Isto não é um vinho qualquer. Né? Então guardaram este vinho melhor até porque geralmente no final dão a surrapa, não? Dão o melhor e depois o pessoal fica já um bocadinho... É tantos dias de festa, não é? É muita festa. Já fica um bocadinho assim, e vai. Não, mas foi exatamente ao contrário. O vinho bom... Agora é que a festa vai começar. Sabe uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus entra na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, diz que a alegria do céu. Sabe porquê? Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele vem para transformar a nossa vida. Ele transforma a nossa vida como aquela água, uma água
neutra, sem sabor. Claro, sabe a água, não, é um sabor normal, né? Pode ser mais alcalina, menos alcalina, por aí fora, né? Mas ele transforma algo com sabor. Amém? Nossa vida muitas vezes não tem sabor, é uma vida demasiadamente igual a todas as outras, né? Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando nós obedecemos, na verdade, à sua palavra, Ele transforma, Ele faz um milagre de transformação, Ele melhora a nossa vida. E a Bíblia fala-nos de um dos símbolos, na verdade, um dos símbolos do vinho é a alegria. Amém? Sabemos que a verdadeira alegria é a alegria do Espírito Santo, por isso Ele diz, olha, vocês não querem ser alegrotes a beber penaltis, né? Não vos embriagueis com o vinho, porque vinho em excesso traz embriaguez. O Senhor não quer embriaguez, mas o Senhor quer que cada um de nós possa experimentar a sua verdadeira alegria, a alegria genuína que vem do céu para nós. Amém? E quando a alegria genuína vem para nós, quando Jesus entra na nossa vida. Claro que muitas vezes, irmãos, olhando para este milagre, um milagre pouco convencional, às vezes nós começamos a imaginar como Jesus ou como Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Às vezes começamos assim, e tem que ser assim, tem que ser assado. Naamã, lembra-se o sírio, ele pensava, bem, eu estou com este problema na minha vida, tenho esta lepra, eu vou lá ao profeta, lá em Israel, e ele vai vir e vai, sei lá, tocar trombeta, né? Chamar o exército de Israel para receber o general da Síria, né? Vai pôr um tapete vermelho, eu vou chegar ao pé dele, ele vai pôr a mão, e ele disse, olha, o profeta nem o recebeu. E disse, olha, vai agora ali, ao Rio Jordão, lava-te 7 vezes, né? E depois segue lá para a tua vida, vais ficar curado. Ele foi lá, mergulhou uma vez, nada aconteceu, 2 vezes, e já estava pronto para desistir para ir embora. E o empregado, o pajem, o auxiliar do general disse, general, fizemos esta viagem tão grande, né? Para vir até aqui, e agora vamos embora, assim, o que é que não fazes, o que é que o homem disse? Né? Então, a 7ª vez foi e ficou limpo a sua pele como de um bebê. Amém? Sabe, Deus faz as coisas muitas vezes como nós não pensamos. Às vezes pensamos de uma maneira. Olha Jesus, um dia estava lá um cego e diz que Jesus começou ali a pôr saliva na lama e colocou nos olhos do cego, quando a outro simplesmente tocou na sua vista e sem saliva, sem lama, sem nada, e curou. Sabe, Deus faz como quer e como quer. Amém? Às vezes nós começamos a pensar que Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, a maneira de Deus fazer, e não se preocupe como Ele vai fazer. Uma coisa é que você precisa saber, é que Ele pode fazer e quer fazer. Ele quer transformar. Amém? Glória a Deus, nesta tarde. Amém? Aquele milagre foi um milagre incrível. Amém? E eu acredito, irmãos, que Deus quer fazer milagres nas vidas daqueles que chegam a Ele com algum problema, com alguma dificuldade. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que os milagres de Deus ainda são para hoje, porque Jesus, Ele é o mesmo. Amém? Diz que nele não há mudança, nem sombra de variação alguma. Amém? Ele pode transformar, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, seja qual for a crise que possa estar a passar. Eu te desafio nesta tarde, entrega ao Senhor. E eu queria dizer, não somente entregues, para entregares ao Senhor o teu problema, mas eu queria desafiar mais ainda, para entregares ao Senhor a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida porque Ele quer fazer uma obra. E a maior obra que Ele quer fazer na nossa vida é trazer perdão. Quantas vezes nós vamos para dormir e vem um sentimento, tipo um arrepio, um remorso, um pensamento. Não é? Há uma coisa que te está a acusar. E ali a cabeça começa a acusar, coisas que a gente percebe que falhamos, que não devíamos ter feito. E agora, o que fazer com isso? A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo e perdoa.
E diz que lança nossos pecados para a profundeza do mar para nunca mais se lembrar dele. E ele abre uma nova página na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ele começa a escrever tudo de novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, ou quem vem a Cristo, torna-se uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. É uma nova etapa. Até então, até aquele ponto em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós vivemos à nossa maneira. Com princípios, às vezes, cristãos ou não, mas temos falhado tanto porque muitas vezes quisemos expô-los, viver esses princípios cristãos na nossa força. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem a nós e através do seu Santo Espírito, Ele vai nos ajudar a vivermos essa vida que nós quisemos viver para agradar a Deus e o próximo e não conseguimos porque simplesmente estávamos a fazer na nossa força e não tínhamos força para continuar. Mas ele diz, eu te ajudo, eu te esforço. Porque ele nos ensinou um princípio muito importante que nós temos de ter consciência. Sem mim, nada podeis fazer. Nesta tarde, eu queria orar por alguém, alguma pessoa que queira, nesta tarde, recomeçar com o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Experimentar um novo de Deus na sua vida. Amém? No seu lugar, mesmo onde está. Levante simplesmente a sua mão, faça um sinal, amém? É um sinal de fé para Deus. Deus, eu quero-te na minha vida, eu quero te aceitar como meu Senhor, eu quero que perdoes os meus pecados, eu quero começar uma nova vida contigo. Ajuda-me, Senhor, amém? Temos aqui alguém nesta tarde que quer dizer, Deus, a partir de hoje, eu quero começar contigo, eu quero ter uma nova vida, eu quero, na verdade, tu venhas à minha vida e me dês força para poder continuar. Amém. Amém. Eu sei que há aqui pessoas que querem. Estão em luta, estão em prova. Deus quer dar vitória. Amém. Também há aqui pessoas nesta tarde que estão passando por dificuldades. São coisas que estão-se a agravar. Ainda não são muito graves, mas se não forem resolvidas, se não houver uma intervenção de Deus, se não houver um milagre de Deus, as coisas podem ficar bem piores. Eu queria orar. Não precisa vir à frente, basta no seu lugar. Levanta a sua mão, simplesmente ao levantar a mão está dizendo, Deus, eu preciso que tu faças um milagre nesta área da minha vida. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que transformes esta situação. Eu preciso que transformes esta situação. O Senhor vai transformar. Deus, tu estás vendo, Senhor, nesta tarde, aqueles que estão em necessidade, aqueles que precisam de um milagre de transformação. Transformação nas vidas, transformação na família, transformação no interior de cada um, Senhor Deus. Eu creio, Senhor, que tu podes e queres agir de uma forma sobrenatural, Senhor, e até nos surpreender trazendo algo que nós nem imaginamos que tu poderias fazer, Senhor. Assim como tu fizeste naquele milagre, Senhor, tu fizeste algo bem, muito maior aquele milagre, muito melhor do que aquilo que eles pediram, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor faz mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Se eu possa agir na vida da tua serva, possa agir na vida do teu servo nesta tarde, Pai. Traz esse milagre na sua casa, traz esse milagre na sua vida, Senhor. Opera, Pai, para a tua glória, meu Deus. É no nome santo de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém e amém.